Olá! E nossa reflexão de hoje será na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 14, que diz: toda lei se resume num só mandamento: ame a seu próximo como a si mesmo. E num contexto egocêntrico, individualista, secularista, de desapego, de descartabilidade, inclusive nas relações pessoais, de esfriamento, de indiferença. Num contexto ainda de pandemia, de guerra, de desemprego em alta, de inflação, de crise econômica e política, de corrupção, de violência, a Igreja de Cristo, ela precisa se desprender de picuinhas, de pormenores, de discussões desnecessárias, de divergências teológicas secundárias e se apegar e viver e priorizar o fundamental, o amor. A carta aos Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo e tratava-se de uma carta circular, destinada às igrejas na região da Galácia. Ela foi escrita provavelmente no ano 48 ou 49 da nossa era, isto é, depois de Cristo. E ela foi a primeira das cartas do Novo Testamento e escrita menos de 20 anos após a crucificação do Senhor Jesus. As igrejas na região da Galácia, em parte, era composta por gentios, ou seja, pessoas que não faziam parte da nação de Israel. E no capítulo 4, do versículo 8 da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Ele fala: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. E nessa passagem, o apóstolo Paulo lembra o estado anterior daqueles que adoravam deuses que não são, quando eles eram escravos de ídolos, escravos de falsos deuses. Mas também as igrejas na região da Galácia, também em parte, uma parte era composta por judeus convertidos ao cristianismo. Porém, esses judeus cristãos, judeus convertidos a Cristo, eles queriam impor os ritos judaicos e a lei do Antigo Testamento para as igrejas ali na Galácia. E uma das imposições desses judeus cristãos era a circuncisão. A circuncisão, que é um sinal, uma marca, uma aliança de Deus com o povo hebreu, que era um corte no prepúcio masculino, o que nós conhecemos como a cirurgia de fimose, e que marcava aquele povo. Isso na nossa cultura é algo que nós não compreendemos, não alcançamos, mas dentro daquela cultura, naquele contexto, é algo que foi concebido. E a circuncisão marcava aquele povo, aquela nação, como povo de Deus, como nação escolhida, que Deus, através dele, iria revelar para toda a humanidade seus desígnios, seus propósitos, e a sua vontade. Todavia, essa aliança com o povo hebreu tratava-se de um mandamento da lei cerimonial do Antigo Testamento. Lei essa restrita àquele povo. E esse rito da circuncisão era uma das causas dos problemas dos Gálatas, pois os judeus cristãos, eles insistiam que os crentes gentios tinham que ser circuncidados. Também havia o erro doutrinário difundido pelos judaizantes da garantia da salvação pelas obras. E o apóstolo Paulo, ele vê essas imposições como uma ameaça, como um ataque contra a doutrina da liberdade cristã. Liberdade essa que não pode ser confundida com libertinagem, como o apóstolo Paulo deixa claro na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, quando ele diz: irmãos,
vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ou seja, à natureza humana. E essas são as principais causas que deram origem a essa carta: a circuncisão e a mensagem difundida da garantia da salvação pelas obras. E um judeu piedoso, ele dificilmente aceitaria pensar na possibilidade de dispensar a circuncisão e outros aspectos da lei, ainda que fossem cerimoniais e não morais. Eles até tinham boas intenções, eles eram sinceros nas suas convicções, mas eram perigosamente sinceros. E o apóstolo Paulo detecta esse perigo. E fica claro na própria carta que os Gálatas, eles haviam entendido previamente, eles haviam entendido anteriormente a posição cristã, a doutrina cristã, que não precisariam cumprir os ritos judaicos e não era pelas obras que eram salvos, que seriam salvos. No capítulo 3, dos versos 1 ao 3, o apóstolo Paulo diz: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Numa linguagem figurada. Noutras traduções, quem os fascinou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Versículo 2 do capítulo 3. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Versículo 3 do capítulo 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Eles tinham ouvido e entendido acerca do Evangelho de Cristo, acerca do Evangelho do Senhor Jesus, mas eles foram influenciados pelos mestres judaizantes, que fomentavam, que estimulavam, que incentivavam a escravidão à lei. Esses mestres, embora convertidos ao cristianismo, parecia não ter compreendido a mensagem da graça, a mensagem da cruz de Cristo. Eles estavam presos no legalismo, que é a tentativa de viver baseado em preceitos humanos, com a ideia de que somos capazes de produzir boas obras, capazes de produzir justiça própria. E eu gosto de um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 6, quando diz que somos como impuro, todos nós, e todos os nossos atos de justiça, ou seja, todas as nossas boas obras, são como trapo imundo. Não é algo simplesmente mal lavado, não é algo simplesmente sujo, mas as nossas justiças, as justiças próprias produzidas por nós mesmos, elas são como trapos imundos. E o pastor Luiz Saião, ele diz que o legalismo são imposições de fora para dentro que dão mérito e poder para o ser humano, enquanto o cristianismo é uma convicção de fazer o bem, que surge de dentro para fora. E essas boas obras realizadas na condução do Espírito Santo, aquele que habita em nós, que está dentro de nós, são consequências, são resultados da salvação e não meio de salvação. Os Gálatas, eles estavam presos ao legalismo, isto é, às imposições humanas, às ordenanças ritualísticas, às leis cerimoniais, e desprezavam o ponto fundamental da lei moral. A lei moral, ela é para todos os povos, em todos os tempos, em todas as culturas. A lei moral, ela é atemporal.
E essa lei, a lei moral, ela é prescrita desde o Antigo Testamento e se aplica ao cristianismo e vale para nós hoje. E esse ponto fundamental da lei moral é o amor. Os Gálatas, eles estavam ocupados com pormenores e desprezavam o fundamental. No capítulo 4, dos versos 9 ao 11, o apóstolo Paulo fala: mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravo por eles outra vez? Versículo 10 do capítulo 4. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Versículo 11. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido em vão. Pois bem, o apóstolo Paulo, ele deixa evidente aqui que os Gálatas, eles estavam ocupados com pormenores, com as leis cerimoniais. Ele fala dessas leis como princípios elementares, fracos e sem poder. E eles desprezavam o ponto fundamental da lei moral, que é o amor. Dos versículos 14 ao 16 do capítulo 5 da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo continua falando que toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vale ressaltar o significado de carne no Novo Testamento. Na maioria das vezes, quando se fala de carne no Novo Testamento, está se referindo à natureza humana. E o termo grego traduzido por carne, sarkos, significa natureza humana que contrasta com a natureza espiritual. Natureza humana que reflete os desejos e raciocínios tipicamente do ser humano, que conflita, que confronta com a natureza espiritual. O legalismo era ostentado pelos cristãos gálatas. Era algo ostentado entre os cristãos gálatas, o legalismo. Mas o amor era desprezado. E só na condução do Espírito Santo, como descrito no versículo 16 do capítulo 5, que nós lemos: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da natureza humana. Só na condução do Espírito Santo, para resistir à justiça própria, para resistir à natureza humana e viver de acordo com os propósitos de Deus. Precisamos viver esse amor entre nós como igreja. Pois como falar de amor para aqueles que não conhecem a Cristo, se nós não vivemos esse amor? Se nós nos mordemos ali como os Gálatas, se nós nos devoramos, se nós nos destruímos com críticas destrutivas, com difamações, com sentimentos de inveja, de raiva, de ira, de desprezo, de superioridade. Como ter amor com os de fora se nós não nos amamos? Precisamos amar o nosso irmão em Cristo. Precisamos ter compaixão do nosso irmão em Cristo, para que os que estão de fora vejam, observem e sejam atraídos por essa marca do cristianismo, que é o amor. Todavia, esse amor não é uma defesa à filosofia do antinomianismo. E se você quiser saber um pouco melhor acerca dessa filosofia, na carta, no estudo que nós fizemos anteriormente, da carta do irmão do Senhor Jesus, Judas, nós falamos de forma mais
minuciosa, mais detalhada acerca dessa filosofia, pois a carta é um combate a essa filosofia do antinomianismo. Pois bem, e quando se fala de amor no Novo Testamento, quando se fala do amor como uma marca do cristianismo, não é uma defesa à filosofia do antinomianismo. Filosofia essa que propaga a libertinagem, que é avessa às leis, avessa à obediência, avessa às leis morais, avessa à disciplina. Não é isso. O amor não anula uma vida de obediência. O amor anula imposições humanas, leis cerimoniais e justiça própria. No capítulo 5, os versículos 6 e 7, na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala: porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem, ou seja, o apóstolo Paulo diz: vocês iam bem, vocês caminhavam bem, vocês estavam indo bem, vocês estavam progredindo bem. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Portanto, o amor, ele não anula a obediência à verdade do Evangelho. E o mandamento é amar. E é tempo de viver esse amor com os que estão dentro, com os que comungam da nossa fé, para que, consequentemente, como resultado, venhamos amar aqueles que não conhecem a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que possa ser derramado em nossos corações o amor de Cristo Jesus, para que assim possamos também cumprir esse mandamento de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver esse desafio do cristianismo. Amém.